Corinthians acusa o Bahia e o Grupo City diz que vai à justiça contra o aliciamento do Cauê Furquim. Conforme ontem foi noticiado aí em todos os portais, o Bahia pagou a multa de 14 milhões do atleta. Foi lá, pagou a multa, né? Pode se questionar se é legal, se é ilegal, se é imoral, se é ético, se é antiético, mas o caso é que o Bahia foi lá e pagou os 14 milhões. São duas questões. Uma é, foram éticos? Não, talvez não tenham sido éticos. Muito provavelmente. Ou seja, não foram éticos. O que seria ética? Corinthians, ó, vocês deram mole aí, tá 14 milhões e eu tô com os 14 milhões aqui na bala. Eu vou meter, eu vou comprar. Só Beleza? lembrar que o Nottingham Forest, quando pagou a multa do Carlos Miguel, avisou ao Corinthians um dia antes que pagaria a multa do Carlos Miguel. Perfeito. 4 milhões de Perfeito. euros. Seria ético da parte do Bahia comunicar ao Corinthians que iria fazer? Né? Isso é. Então é legal, né, Beto? De repente o Bahia chega, não, mandei um e-mail lá, não sei para quem, ninguém respondeu. Você sabe como é que são as coisas no Corinthians. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas não duvidem, que até agora o Bahia não se pronunciou. Né? Bom, o fato é, o menino, o Bahia foi lá, comprou, vendeu, já era, Paulo Gato. Tá? Então, há 15 dias teve um jogo aí, matéria do Bruno Cassucci no GE, abre aspas as palavras do Nenê do Posto. Há 15 dias teve um jogo na Fazendinha. O Cauê Furquim jogou. E quem estava assistindo ao jogo? O pessoal do Bahia. Eu estava lá em cima no camarote, nem sabia. O Cauê fez um golaço, sofreu pênalti, foi o grande jogo da carreira dele. No dia seguinte, ligamos para o empresário dele e falamos: queremos dar um aumento para o garoto, dá para vir aqui? Relatou Auríquio. Dias depois nos reunimos, conversamos até na sala do presidente com a presença do Osmar Stabile. Oferecemos o dobro do salário e eu falei: nosso teto aqui é esse, mas essa renovação tem que ser feita no profissional. Eles gostaram do menino no time de cima e não dá para pagar mais do que isso na base. Complementou o diretor do Corinthians. O salário da base, o teto é 28 mil. Acho que a multa fosse 28 milhões, o Bahia também não ia pagar, Marco Belo? Dá vazão às mensagens que depois eu complemento com uma... Tem uma frase aqui, ô Belo, é uma aspa aqui, que vai sobrar para o Fabinho Soldado e quando eu ler você vai concordar comigo. Então vamos lá, olha só. Eles falaram, perfeito, nossa intenção é deixá-lo aqui, está tranquilo. Quando o Fred Moraes é o empresário do Cauê, sócio da empresa ProManager. Quando o Fred voltar da Europa, fechamos o negócio. Só que anteontem chegou a informação que o Bahia queria pagar a multa. Aí ligamos para o Fred, que nos disse, fica tranquilo, a gente conversa. Isso foi ontem à tarde, afirmou o Nenê do Posto. Aí, Belo, passa, aí vem, ó. O Fabinho, abre aspas para Nenê do Posto. O Fabinho teve uma conversa com esse Fred, que é o empresário, e nós da base não ficamos nem sabendo. Hoje ele deve se explicar com o presidente porque não fechou logo. Ei, Fabinho. Segundo eu soube, parece que a conversa do Fabinho com o empresário foi na segunda-feira. O Alex Brasil estava muito irritado, falando que Bahia e Red Bull estavam interessados no Cauê. Aí o empresário disse, falei com o Fabinho, está tudo certo. E aí, Belo? O que você me diz? E aí que você está lendo uma das versões, que é a versão do atual diretor da base do Corinthians, o Nenê do Posto. Essa é uma versão. A gente tem que ouvir a versão do Fabinho, Soldado, né? A gente tem que ouvir a versão dele, a gente tem que ouvir a versão do empresário, o que realmente aconteceu. A gente tem que ouvir a versão do Carlos Brasil, que é o diretor da base, que continua sendo, né, superintendente da base. O Nenê do Posto é o diretor estatutário, o Carlos Brasil é o superintendente da base. Eu não sei se é esse o nome, mas enfim, é o contratado, é o profissional contratado.
A gente tem que ouvir o Claudinei Alves, que cuidava da base, a gente tem que ouvir o Valmir Costa, que cuidava da base. Eu acho que a gente tem que ouvir todas as pessoas, porque você está dando aí uma versão, né? Que é a do Nenê, que foi ouvido pelo Bruno Cassucci, que é o atual diretor da base, que está pondo no dos outros, né? Não é no dele, né? No dos outros, só no dos outros. Eu acho assim, sem ouvir essas outras pessoas, só sabem. Alex Brasil, não foi o que eu falei? Eu falei Carlos. Alex Brasil, desculpa. Alex Brasil. Sem ouvir todas essas outras pessoas, só vendo o cenário total do que aconteceu, eu acho que a gente não pode culpar uma pessoa só, tem um culpado, ou dois culpados, ou três culpados. Tô lendo aqui umas mensagens. Eu acho que o Claudinei, o Valmir, que estavam lá atrás, o próprio Alex Brasil, que estava lá atrás, fizeram um contrato errado com ele, pagando 7 mil reais. Ontem o Vitor Godoy, que cuida da base no meu timão, falou um negócio muito interessante que eu achei, que dá para você fazer um contrato com gatilhos para um jogador como esse. Assim, você ganha 7 mil, joga 20 partidas, vai para 10 mil. Joga 50 partidas, vai para 15 mil. Vai para o profissional, vai para 30 mil. Treino profissional. Isso. Boa, Aí você boa. não precisa ficar chamando o cara, o empresário do cara, a família do cara, para renovar toda hora, porque dá trabalho Plano, isso. Bel. Um plano. Isso, um plano, A exato. blindagem, o Porque o plano, Nenê do exatamente. Posto falou aí, não dá pra gente subir o salário de todo mundo, porque senão quebra o clube. Mas não é todo mundo, cara. São 2, 3, 4 caras que se destacam, e para isso tem as pessoas que entendem de futebol lá na base, para saber quem são esses caras que se destacam. Então, esses caras que fizeram o contrato têm culpa. O Osmar Stabile e o Fabinho Soldado também têm, porque quando ele foi pro profissional, segundo o próprio Nenê, o Fabinho conversou com o empresário dele e também não conseguiu subir o salário. Daí você pode falar assim, o Fabinho foi enganado pelo empresário dele, mas ele ganha para não ser enganado pelos empresários, né? A tarefa dele é não ser enganado. Então, não estou falando que foi de má índole, mas se o empresário enganou ele não teve a competência de conseguir dobrar o empresário. O empresário também é culpado, porque me parece aí que o empresário fez todo o joguinho aí falando que estava tudo certo, quando na verdade não estava tudo certo. O jogador também tem culpa, porque o jogador falou que estava tudo certo, jogou e uma semana depois quis ir para o Bahia, porque o jogador tem palavra sim. As pessoas que acham que o jogador não tem palavra, que ele vai para onde levam, ouvem o jogador sim, tá? Não, ele faz o que o empresário quer. Não, o jogador ouve, a família do jogador ouve e tem participação nessa hora. O Bahia também tem culpa, porque o Bahia não avisou o Corinthians, agiu na calada da noite. Mas foi legal o que o Bahia fez, foi dentro da lei, mas é imoral, porque os clubes têm um acordo verbal, um acordo não escrito de respeito mútuo, né? Porque os clubes disputam o mesmo campeonato, vendem os direitos de televisão juntos, vendem as placas de publicidade juntos. Então as diretorias têm um certo respeito umas com as outras. Isso não acontece normalmente, de tirar um jogador da base do outro, mesmo pagando a multa. O Bahia deveria ter avisado. E o Grupo City, claro, também tem culpa, porque foi quem deu o dinheiro. E o Corinthians vai atrás dos seus direitos agora. Não sei se vai conseguir, porque eu acho que o que o Bahia fez foi dentro da legalidade, mas eu acho que todos têm culpa, Silvinho. Não dá para culpar uma ou outra pessoa, e não precisa escolher a culpa é desse cara. Eu acho que todo mundo errou aí no negócio. A notícia do Corinthians, para quem não viu, o Esporte Clube Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária história, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil ou do exterior. Repudiamos veementemente o aliciamento ilícito e imoral, ilícito, ou seja, fora da lei, isso aqui é importante, do jogador Cauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama, olha as palavras fortes que o Corinthians está usando, trama envolvendo o City Futebol Group e o Esporte Clube Bahia. Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos ainda muito jovens do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios. Reforçamos mais uma vez nosso repúdio aos envolvidos, rompendo
por completo com qualquer relação institucional com o Esporte Clube Bahia e o City Futebol Group. Ó, não sou eu que estou falando, o Corinthians está falando, que está rompendo as relações com o Bahia e o City Futebol Group, que é o Grupo City. O Grupo City tem quantos clubes no mundo? Tem alguns clubes pelo mundo, 4 né? ou 5, né? Tá. Significa que o Corinthians nunca mais, ou então pelo menos enquanto essa gestão estiver. Porque hoje quem está falando é o Osmar Stabile e o Neném do Posto, Pepe Neném do Posto. Amanhã é outro, vem outro, depois pode vir outro. Ou seja, está falando por 3 anos. E escreveu a nota o clube que foi expulso da Associação de Clubes Formadores.